Olá, uma excelente sexta-feira para você em nome do Senhor Jesus. Sextou! E sextou como o último dia deste mês de fevereiro. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2025. Hoje é o dia 59 já deste ano de 2025. Olha só, quase 60 dias, né? Já se passaram 59 dias e até aqui a mão do Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E glorificado seja o Senhor para todo sempre, né? Que Deus, Ele é maravilhoso e que o nome dele seja glorificado sempre, sempre e sempre. Eu costumo dizer que nós não louvamos a Deus, nós não adoramos a Deus simplesmente pelo que Ele nos dá, pelo que Ele nos oferece. Nós louvamos a Deus por quem Ele é. Então, aprenda a louvar a Deus pelas maravilhas que Ele tem derramado sobre a sua vida. Seja grato a Deus todos os dias para que o Senhor possa, né, continuamente derramar sobre você a graça, derramar sobre você esta vida, em o nome de Cristo Jesus. No meio dessa semana, né, mais precisamente quarta-feira, nós começamos, né, uma nova série de mensagens, onde nós temos falado, né, sobre as verdades que nos reserva, né, a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, saiba você que o Senhor, Ele tem firmes verdades, né? Nós temos aprendido nesses dias aqui sobre as firmes verdades da palavra e dentro, né, daquilo que nós já ouvimos aqui, Deus tem falado bastante ao nosso coração. Nós falamos aqui sobre o propósito de Deus em nós. Lembrando que a tentativa do diabo, né, é desvirtuar aquilo que Deus escolheu você para ser. Então nós falamos aqui no primeiro dia, na quarta-feira, sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas, né? Citamos aqui Jeremias 1:5, onde fala, né, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei e o designei para profeta, né? Falamos que o propósito de Deus para a nossa vida já havia sido definido antes mesmo de nós nascermos. E é muito importante, é muito bonito isso. Porém, o inimigo, né, ele sempre vai tentar fazer com que você duvide, né, da sua própria identidade. Ontem, quinta-feira, nós falamos sobre a estratégia do inimigo, né, que é onde ele vai tentar desvirtuar isso em nós, aonde a palavra de Deus diz em João 10:10 que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, porém Jesus ele veio para nos trazer vida e vida com abundância, né? Então o diabo, ele não pode mudar os planos de Deus sobre as nossas vidas, mas ele pode tentar nos distrair, nos duvidar, né? Pode tentar nos fazer desanimar. Então é muito importante que a gente permaneça firme. E hoje eu quero falar sobre Jesus também foi tentado. Né? O diabo também tentou o Senhor Jesus, o diabo também tentou atrapalhar o plano de Deus sobre a vida do Senhor Jesus, mas eu falava isso aqui na quarta-feira na igreja e eu gostaria de citar aqui para você. Mas vamos para o texto e aí eu vou falar para você algo que Deus falou ao meu coração e eu tenho certeza que vai agregar, vai acrescentar você também. Lá em Mateus 4, versículo de número 1, o texto vai dizer o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembrando que, né, o texto está dizendo aqui que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito. Quando a gente vai ler o Espírito aqui na Bíblia, o Espírito está em letra maiúscula. Então, não é qualquer Espírito. Não é o Espírito maligno, não é o Espírito demoníaco, né? É o Espírito de Deus que leva o Senhor Jesus ao deserto e o texto fala para ser tentado pelo diabo. Isso aqui é muito interessante, porque o Senhor Jesus é levado para o deserto para ser tentado. É interessante nós entendermos que haverá momentos da nossa vida que passaremos pelas tentações, né? Passaremos momentos da nossa vida em que enfrentaremos estas batalhas, enfrentaremos estas dificuldades. E o texto diz mais no verso 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha só como o diabo é sujo, né? A Bíblia fala que Jesus estava, depois de 40 dias e 40 noites, obviamente, muito cansado, debilitado. E porventura, também o Senhor Jesus estava com muita fome. E a palavra diz, né, que o diabo, percebendo, né, a fragilidade humana do Senhor Jesus, a Bíblia fala que o diabo, então, como tentador, vira para ele e diz: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Meu irmão, minha irmã, é muito importante isso. Olha só a resposta que o Senhor Jesus dá no verso 4.
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Infelizmente, só dá atenção, ouvidos às mentiras do diabo, a pessoa que ainda não compreendeu, não entendeu as verdades sobre a palavra de Deus. Olha que coisa séria. Só dá atenção às mentiras do diabo aquele que talvez ainda não compreendeu as verdades de Deus. Eu te pergunto, a que tipo de conversa, né? A quem você está ouvindo? Porque o diabo, ele diz, se tu és filho de Deus, ou seja, né? O diabo queria colocar uma dúvida no coração do Senhor Jesus. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você tem poder, capacidade? Será que você tem habilidade para transformar essas pedras em pães? E de outra maneira, né, o diabo até na tentação, se o Senhor Jesus, né, talvez se submetesse àquela ordem, porque na verdade não era só um pedido, era uma ordem, né, transforma essas pedras em pães se tu és filho de Deus. Talvez na tentativa de querer mostrar alguma coisa para o diabo é sujo, ele é traiçoeiro, ele é mentiroso, o diabo talvez ali enganaria o Senhor Jesus a ponto de, peraí, se ele está me ouvindo, se ele está fazendo, ele está me obedecendo. E, obviamente, ali o Senhor Jesus estaria sujeito, né? E o Senhor Jesus estaria obedecendo uma ordem do diabo. Mas o Senhor Jesus, né, sempre ali na presença de Deus e muito rápido, a Bíblia fala que ele responde e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. É muito importante essa resposta, porque o Senhor Jesus está dizendo, olha, diabo, não é só de pão que vive o homem, não. Mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem tem a palavra de Deus sabe quem é. Quem tem a palavra de Deus vence qualquer tentação. Quem tem a palavra de Deus passa por cima de qualquer momento difícil. Quando você tem a palavra de Deus, né, é o que nós sempre temos falado aqui, o que nós precisamos, né, o Salmo 119, versículo 105, que é um dos salmos que a gente mais citou aqui nas nossas mensagens, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando nós falamos, né, luz para o nosso caminho, inclusive nós estamos no ano do Acende uma Luz, quando nós falamos de luz, né, as pessoas talvez elas esperam o quê? Uma ideia, né? Elas esperam talvez realmente uma luz brilhar na vida dela. E não é sobre isso, né? A palavra não fala sobre uma luz iluminar a minha vida, uma luz brilhar a minha vida, mas a luz é o que? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, então a palavra de Deus é aquilo que vai clarear, é aquilo que vai iluminar o meu caminho, ou seja, vai me abrir um entendimento. A palavra de Deus, ela vai abrir o seu entendimento para aquilo que você precisa fazer. Por isso o Senhor Jesus, ele está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que você precisa não é só de uma luz, você precisa de uma palavra. Talvez o diabo está conseguindo convencer você de que você não é nada, que você não é ninguém. Talvez você está aí sendo tentado agora no trabalho, na sua empresa, né? Talvez você está sendo tentado em casa, talvez até moralmente falando, você está sendo tentado porque talvez você ainda não está entendendo a palavra. Mas quando você tem a palavra de Deus, você vai dizer, diabo, não, aqui não, você está batendo em porta errada. Eu sei quem eu sou marido de uma só mulher, não, peraí, eu sou fiel, eu sou digno, eu sou fiel ao meu Deus, eu sou uma pessoa de dignidade, eu não aceito essa imoralidade, eu não aceito essa ação do diabo, eu não aceito essa ação do inferno. Bate o pé, manda o demônio embora e tenha certeza que o Senhor te abençoará. Então, até o Senhor Jesus enfrentou a tentação. Nós também vamos enfrentar, mas ele nos mostra como vencer a tentação. E como é que se vence, pastor? Na palavra de Deus. O desafio que eu quero que você pratique, escolha um versículo, né, que fale sobre a vitória, um versículo que talvez tenha falado bastante ao seu coração, e guarde esse versículo no seu coração. Guarde esse versículo, porque no momento de uma necessidade, você vai declarar contra toda a tentação que se levantar contra a tua vida. Aí entra a importância, né, de nós conhecermos a palavra, de nós lermos a palavra. Então eu digo uma coisa para você, em nome de Jesus, detenha a palavra, possua a palavra, para que no momento da dificuldade, no momento da crise, você possa rebater o diabo na palavra. E tenha certeza que o Senhor Deus te abençoará.
Guarda essa palavra no teu coração. Chegamos ao último dia do mês, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muitos dias para que você possa desenvolver as maravilhas de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu venho através dessa oração orar e abençoar a vida dos meus irmãos, Pai. Chegamos na sexta-feira, a última sexta-feira do mês de fevereiro, inclusive esse é o último dia do mês, Pai, e eu peço ao Senhor que em nome do Senhor Jesus, a graça do Senhor não falte, que a bênção do Senhor, meu Deus, seja derramada sobre a vida desta pessoa. E Pai, hoje nós estamos falando aqui sobre a tentação, e meu Deus, não importa qual seja a tentação que essa pessoa está passando, a Tua palavra diz, meu Deus, nós a venceremos na palavra. Portanto, eu digo a você, diabo, você perdeu, porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, eu creio que em nome de Jesus, a partir de agora, esta pessoa, meu Deus, ela se levantará, se posicionará, meu Deus, usará a autoridade do Senhor sobre a vida dela e ela vencerá esse obstáculo, essa dificuldade, esta guerra, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja, diga eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua sexta-feira e olha, que o seu mês de março, que já está batendo a porta, seja ainda mais abençoado, tá bom? Deus abençoe você, até março, em nome de Jesus.